Oiê, bom dia. Vamos esperar as pessoas entrarem. Bom dia, Tati. Bom dia, Dê, Vanessa, Camila. Bom dia, Ângela. Ângela, tava até enxugando as lágrimas, amei, viu? De coração, muito obrigada pelo carinho de vocês. Bom dia, Adriana, bom dia, Cíntia. Tudo ótimo. Comemorando meu aniversário com vocês de uma forma diferente. Muitas pessoas me mandaram perguntas e eu acho isso bem bacana. E daí, não sei porquê, eu sempre faço a live pelo iPad, hoje não quis abrir. E é o que eu falo, eu tô fazendo pelo celular, então quem me mandar pergunta, por enquanto eu não vou responder. Obrigada pelos parabéns, de coração. Olha o Tairã entrando, hoje também é aniversário do Tairã, ele também faz aniversário hoje, parabéns, Tairã. Que seja um novo ano de muita paz, de muito amor, e que a gente consiga passar por essa etapa ainda mais fortalecidos, com muito mais alegrias e tudo. E eu optei por comemorar esse dia com vocês. Chamei também a Adriana Gunter para fazer uma live especial comigo. Vamos ver se ela já entra. E as pessoas que estão mandando mensagem para mim no privado, eu não vou conseguir ler agora. Acho isso o máximo. Mas aí fica pipocando e a gente não consegue responder. Obrigada, Dani. Que Deus com certeza tá me abençoando. Que vai ser um caminho de muita luz, de muita prosperidade. Obrigada por todo o carinho de vocês, isso é muito bom. Aquela que se arruma pra live, se arruma pro aniversário. A Andréia acabou de entrar, ela acabou de falar que até passou perfume, eu adoro isso. A gente tem que se arrumar pra estar sempre bem. Obrigada, Aline, do Rio Grande do Sul, obrigada pelo carinho. Espero em breve estar aí. É muito bom ter esse carinho. A Elib entrando, ela estava feliz que pelo menos nesses dias ela ia conseguir acompanhar as lives. Obrigada, Lucas. Obrigada pelo parabéns, pelo carinho. Não esqueci das fotos. O Lucas é a pessoa responsável pela minha papelaria personalizada. Vou até mostrar alguns, ó. Ele faz os meus bloquinhos, ele personaliza não a capa, mas também o miolo. Então eu tenho caderninhos, tudo com meu logo, bloquinhos. Então toda vez que eu vou atender alguém, eu atendo com todo mundo personalizado. Ele pediu uma foto e eu falei que eu ia fazer. Não fiz ontem, que eu falei, já vou me maquiar amanhã, já me maquiei uma vez só. Semana passada eu me maquiei quase todos os dias em casa. A louca, né? Mas eu tô fazendo as lives, então isso é bem bacana. Pelo menos para outra pessoa que tá do outro lado ver também que a gente tá bem, que a gente tá buscando seguir a nossa vida, seguir de uma forma positiva. E o que a Ângela falou agora é verdade. Quem me conhece sabe que eu amo comemorar, que eu amo passear. Então, quando essa quarentena acabar, a gente vai comemorar sim. Eu não ligo de comemorar atrasado, não ligo nem um pouco. Eu acho que a gente acordar todo dia já é uma razão pra gente comemorar. Obrigada, Edi. Obrigada, Adriana. Olha, a Érica, muito carinho de todo mundo e isso é muito bom. Da Rê. Ó, a Gi entrando aí. Então, gente, vamos lá. Vamos ver se a Adriana já entrou. Não. Deixa eu ver se eu consigo mandar mensagem. Obrigada pra quem tá dando parabéns, a Fê.
Obrigada para todo mundo. Gente, quem quiser fazer pergunta hoje sobre 15 anos, a gente vai tentar responder todas. Obrigado, Érida. Eu vou ver o que tá acontecendo com a Adri. Obrigada, fico muito feliz, gente. Eu tô feliz de estar com vocês aqui. Não tem problema. Aqui, ó, a Ângela falou que o problema vai chegar atrasado, o presente vai chegar atrasado. Gente, não tem problema, tá? Eu aceito presente atrasado, não tem problema algum. As pessoas que quiserem me presentear, estamos aí. A louca, né? Obrigada, Elô. A Adriana entrou, vou chamar ela e a gente já começa, porque eu fiquei muito feliz, a gente teve muitas perguntas. Então, vamos lá. Oi, bom dia. Bom dia, Adri! Tudo bom? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo sim. Ouvindo você bem baixinho. Peraí, deixa eu ver se é aqui. Meu volume tá no máximo agora. O meu também tá. É. Não sei se é por causa do fone, que talvez fique mais baixo, né? Mas eu tô te ouvindo muito bem, então tá ótimo. Significa que as outras pessoas Então, também estão ouvindo. então tá bom. Bom dia, parabéns! Obrigada. Aquela que comemora online, né? Muita saúde para você, é o que a gente pode desejar no momento. É só o que a gente Depois a gente dá um precisa, beijo, né? um abraço. Né, ela Sim. fala que coração... Hoje eu fui por gasolina, o moço falou assim, não tem álcool aqui. Eu falei, moço, não tem álcool, não tem não sei o que no mercado, não tem isso. Ele falou, mas a gente tem saúde. Eu falei, então tudo bem, o resto a gente corre atrás. Põe gasolina e tá tudo certo. O carro reflexo... Pois é. Todo mundo tá falando que tá nos ouvindo bem, então ótimo. Dri, ontem mandaram mais algumas perguntas, então eu falei que assim, por que eu chamei a Dri para comemorar comigo meu aniversário? Primeiro porque é uma pessoa que eu gosto muito, então eu falei assim. Segundo porque eu acho que é um assunto... A gente conhece muitas organizadoras de eventos e a gente sabe que algumas pessoas não gostam de fazer 15 anos, né? Eu amo. Então, amo. e a Adri e eu, a gente ama realmente, a gente se empolga com as debutantes. E eu consigo sentir nas postagens da Adri, na forma com que ela fala de 15 anos, o quanto realmente ela gosta disso. Pede para pronunciar o meu sobrenome, é Gunther. Gunther. É que a gente tem pessoas chiques, né? Os sobrenomes são estrangeiros, é Gunther. E olha, vamos começar com a pergunta que já foi aqui, ó. Sobre os 15 anos, os protocolos antigos ainda são usados? Trocas de boneca, tudo. Então, vamos lá. Sim. É assim, depende muito da debutante. A maioria das debutantes que eu faço, elas fazem praticamente o cerimonial tradicional, que é a troca da boneca, né? A passagem da boneca, a troca do sapato, né? Então, a grande maioria. Agora, esse ano, as debutantes, elas não estão mais fazendo... elas estão pulando algumas etapas, então elas não querem... Porque, o que acontece? Quando você tem esse cerimonial completo, ele fica muito longo. Então, algumas debutantes, elas não querem esse cerimonial longo e a gente acaba optando por tirar essa troca, né? A passagem da boneca e a troca do sapato. Tá? E aí a gente acaba fazendo um cerimonial mais curto. Tá? Então, hoje elas estão fazendo muita coreografia, não querem mais esse cerimonial tão completo, mas ainda existe. Eu fiz até o ano passado super completo. Aliás, agora em fevereiro, que foi uma das minhas penúltimas debutantes, ela fez completo também. Eu faço bastante. Eu acho que quem nos procura já busca isso, né? Busca a gente fazer um cerimonial mais tradicional, mais completo. Então, eu acho que é bem bacana. Eu vou fazer assim. Ó, tem aqui algumas outras perguntas no lugar da vela, o que as outras pessoas começam. Então, assim, vamos começar pelo princípio, tá, gente? Pra gente seguir uma live com uma ordem lógica, né? Nosso roteirinho. Ontem eu e a Adri, a gente deu muita risada de uma pergunta que nos fizeram, que é muito real, né?
As mães que querem realizar o próprio sonho, como lidar? Então, eu aprendi uma coisa, quando eu atendo, né, uma mãe que está muito mais ansiosa do que a própria filha. Geralmente, eu acabo sugerindo, né, para debutante cuidar dos preparativos, né, assim, falo para ela, qual que é o seu sonho? Como que você idealiza a sua festa? E aí eu falo, vamos, você vai cuidar dos preparativos. E a mãe vai ser responsável para fazer com que as ideias da filha acabe dando certo com as ideias da mãe. Então eu pego, mãe, você é responsável pelos preparativos todo, né? E a filha é responsável pelas ideias. Eu acabo invertendo. No começo eu faço a pergunta ao contrário e depois eu inverto. Então, mãe, você é responsável pelos preparativos porque ela é quem vai pagar e a filha é responsável pelas ideias. E aí eu tento organizar, né? Tento conversar sempre com a debutante e com a mãe. Nunca esquecendo que o principal ali, lógico que é a mãe que está pagando, mas a festa é da filha. Então eu tento assim, a harmonizar um pouquinho das duas para ver que se dá. Às vezes a gente tem, lógico, às vezes você tem debutante que fica olhando para minha cara assim, Adriana, pelo amor de Deus, me salva, né? Me salva. E você vai tentando. Uma coisa que eu também aprendi é não ficar falando muito de tempo de festa para mãe e para debutante. Tantas horas vai acontecer isso. Tantas horas, meu, elas surtam. Não, Porque e acha que não assim, vai e é dar. uma coisa que, vamos ser realistas, gente. Eu queria que todos os organizadores de eventos entendessem isso. Nós vamos em festas todos os finais de semana. Eu sempre pergunto para minha cliente quando foi a última festa de 15 anos que ela foi, quando Uhum. foi o último casamento que ela foi, para saber até mesmo a expectativa e a realidade que a pessoa está inserida. Porque às vezes a gente Sim. põe problemas que não precisam ter. Né, Dri? Porque, por exemplo, assim, a Uhum. gente sabe a questão de tempo de festa, a gente sabe quanto tempo a debutante tem que ficar, a questão de troca de cabelo, de maquiagem, de um monte de coisa. Mas a mãe não, para ela tudo aquilo é Não. natural. Então, às vezes, se tá alguma coisa atrasada, a gente transparece isso para o cliente vai se estressar de uma forma que ele não precisa. Então, a gente tem que tomar esse tipo de cuidado, porque as nossas reações influenciam muito no clima e no bom andamento da festa. Sim, sim. O time da festa é nosso, né? A mãe tem que se preocupar em se divertir. Então, tudo que está acontecendo ali é minha responsabilidade. Então, eu acho que para o sucesso de uma festa de 15 anos é você montar um excelente cronograma com cada etapa da festa. Então, tem que ser muito bem planejado, porque a festa tem horário de início e final. Então, uma festa de 15 anos tem muitos protocolos. E se você não seguir isso, você se perde na festa. Mas a mãe não tem que saber disso, né? Isso é um problema nosso. A gente que está executando, ela está se divertindo. E é uma Né? questão que muitas organizadoras de eventos que eu vejo, elas ficam inseguras e transparece isso. Então, assim, primeiro de tudo, gente, entendam que independente de você nunca ter feito um 15 anos, e você já fez, tipo, diversos casamentos, diversos outros tipos de eventos, quem entende de evento é você, não o cliente. Uhum. Então, assim, o que eu vejo muitas vezes é o povo apavorado. Quando a gente chega em alguns espaços, muitas pessoas falam assim, ai, que bom que é você hoje, porque a gente pega cada pessoa, por quê? As pessoas transparecem a insegurança, transparecem o medo, e isso é muito ruim. Então, assim, muitas vezes a pessoa não sabe realmente, não se dedicou a fazer um cronograma bem feito. Eu, pelo menos, quando eu vou fazer um cronograma, eu penso, eu reviso, eu calculo, eu vou olhando a Sim. questão de tempos e movimentos, se isso vai funcionar ou não. Eu penso se o espaço tem escada ou não, se a debutante vai se trocar na salinha de baixo, na salinha de cima, Sim. como que vai ser toda essa logística, não é, Adri? A gente tem que E quando a pensar. debutante vai se arrumar no salão, é terrível. É terrível. Você tem que calcular muito, porque a debutante ela vai se trocar no salão, então ela começa ali às 3 horas da tarde, ela já está lá.
E aí, querendo ou não, o seu horário de início de festa seria 6 horas depois, 5 horas depois, mas ela já sabe que você está ali. Então ela te chama, você tem que dar atenção para a montagem e você tem que dar atenção para a cliente que está ali dentro se arrumando. Né? Porque ela confia em você ali naquele momento. Sim. Aqui estão perguntando se a gente faz as falas da festa ou mestre de cerimônias. Eu sei que tanto eu quanto a Adri fazemos também, se for necessário, e utilizamos mestres de cerimônia também. Então, assim, a gente entende o perfil Sim. de cada festa, o perfil de cada cliente. Teve uma época aqui em São Paulo que a gente teve muito DJ fazendo cerimonial, né, Adri? Muito tempo já. E daí, A graças a Deus, grande isso maioria das passou, minhas porque eu festas achava eram. que não era uma Uhum. coisa tão. Desculpe os DJs, tá? Mas acho que o DJ é muito bom para tocar, para falar no microfone nem tanto. E eu achava que perdia um pouco da emoção, do impacto. Uhum. Mesmo porque ele não conhecia a debutante. Ele fazia um texto padrão e então não tinha emoção, porque era um texto que ele não tinha um envolvimento emocional com a debutante. Os meus textos eu monto em cima do que eu conheço cada debutante. Né? E aí fica mais emocionante. E é muito legal quando eu faço esse papel de mestre de cerimônias, de celebrante, né? Hoje é chamado de celebrante social, que quando termina, nossa, as pessoas vêm me agradecer, falam, nossa, que lindo que foi. E eu não faço só para 15 anos, não. Hoje eu estou fazendo texto para aniversário, porque senão a pessoa está fazendo 40 anos, entra. Não tem um texto, a pessoa simplesmente aparece do nada. Então, eu acho tão bonito você fazer um texto, nem que for curto, só para poder trazer ao aniversariante naquele momento. Não, e o que a gente tem eu que adoro. entender, né, Dri? Que é uma coisa que eu e você, a gente entende muito bem isso. Aniversário é rito de passagem. Uhum. E a gente tem que viver, a gente tem que comemorar. Então, teve gente que me perguntou, vai ter bolo? Sim, gente. Vai ter bolo aqui em casa, para mim e para minha mãe, e tá ótimo. Vou cantar parabéns, vou assoprar a velhinha, faço post aqui depois. Por quê? Porque hoje é o dia do meu aniversário. Se eu tô, tipo, sem poder sair de casa, como todo mundo, se a gente tá assim, a gente tem que comemorar da forma com que a gente pode, né? Sim, Dri, sim. uma das perguntas que fizeram é: quais são as perguntas mais importantes de um checklist de 15 anos? Bom, quando eu vou em uma reunião, eu pergunto sempre qual que é o sonho da debutante, né? Como que a mãe idealiza essa festa, porque a mãe que vem com todas essas ideias, né? Depois, com o tempo, eu formo um grupo entre mãe e filha, para que eu entenda realmente quais os desejos da debutante, que muitas vezes ela não fala tudo ali com a mãe presente, mas ela me chama depois no WhatsApp, mesmo no grupo ela me chama no particular, e aí ela acaba me pedindo várias sugestões. Então é importante você entender o sonho e as ideias, qual é o orçamento disponível, isso é fundamental para eu poder entender como vai ser essa festa. Se a Até para festa não vai dar ser ideia muito frustrante, formal, né, Dri? isso. Aí você começa, porque ideia, a gente que trabalha com eventos tem 1 milhão. E aí você dá uma ideia que a mãe não tem nem como fazer, pronto, a menina vai querer aquela sua ideia, com certeza. Então você tem que entender o orçamento. E se a festa é formal, tradicional, informal, temática, hoje estão fazendo muita festa temática. Né? Na realidade, eu acho que não é nem, eu não chamo de temática, eu chamo festa com um tema. Porque temático seria tudo, né? Ela vai pôr uma carruagem simbolizando a Cinderela. Então não é uma festa temática, mas sim com um tema. Uma das perguntas que eu faço é importante, que às vezes eu vejo que as pessoas não perguntam, se os pais são casados, porque às vezes vem só a mãe, você conversa com a mãe, com a mãe, com a mãe, você pensa que eles são separados, de repente é casado, mas o pai não participa. Ou o contrário. Uma vez eu perguntei, principalmente que eu vou montar o cerimonial, eu falei, ela vai dançar com o pai? Produção independente, Adriana. Ótimo. Sabe? Eu fiz um Então, 15 acho importante que anos. pergunta. Eu fiz um 15 anos que a menina era uma produção in vitro de 2 pais. Não tinha mãe. Então, assim, era um casal que, Uhum. tipo, ele foi uma debutante muito desejada. Então, foi um 15 anos muito emocionante. E isso é muito, muito bacana, né? Então, assim, eu sei que tanto eu quanto a Adri, a gente não tem preconceitos. Então, a gente celebra a vida, celebra da melhor forma.
Sim, Algumas pessoas perguntaram se a gente cobra mais para fazer a parte da celebração. Sim, a gente cobra mais, porque a gente tem que colocar sim. alguma assistente no nosso lugar e é um trabalho extra. Sim, acredito que tanto eu quanto a Adri, a gente indica mestre de cerimônias. Tem gente que falou assim, ai, Maíra, isso é certo, isso é errado. Gente, a gente tem que entender cada conceito de festa. Eu trabalho com as festas, cada uma de uma forma. E eu não faço, eu acredito que a Adri também não. A gente não faz uma coisa mecânica. Eu busco cada festa ser única para o meu cliente. Aham, sim, Né, sim. Adri? Então, Eu indico um celebrante quando ela não quer uma mulher. Ah, eu queria um celebrante homem, por causa do tom da voz, aquela coisa de locutor, que já está acostumada, que ela acha que é sempre isso, né? Mas aí, quando não, ela aceita que eu seja, e aí eu tenho que colocar uma assistente a mais, e duas, na realidade, eu ponho, Maíra. Por quê? Uma tem que ficar comigo o tempo todo. Porque, além de ser celebrante, eu às vezes faço só o papel de celebrante. É muito mais fácil, né? Você entra, faz o seu papel e vai embora. é Tchau, ótimo. valeu. Agora, quando eu passo né, o duplo papel, eu tenho que ter, eu estou olhando tudo que está acontecendo em volta enquanto eu estou falando. Não tem como a gente fingir que eu só sou celebrante, né? Não, eu estou ali vendo tudo. E aí, o que eu estou vendo, às vezes, de errado, ou que as assistentes não estão atentas, eu tenho agora minha assistente do meu lado. E aí ela vai resolvendo tudo que eu preciso, porque eu estou falando no microfone. Né? Então, mas eu fiz um curso de oratória, então eu acho que você tem que estar Então, muito assim, bem isso que eu preparado ia para fazer dizer. A isso. gente não está incentivando ninguém. Eu também fiz curso de mestre de cerimônias. Na verdade, foi como eu Sim, comecei na faculdade. Em 2000, eu comecei apresentando formaturas. E daí foi questão de processos. Eu vou ser bem sincera, eu prefiro não fazer, porque eu acho que as minhas festas, assim como a da Adri, são muitos detalhes. Alguém perguntou aqui se precisa fazer alguma homenagem especial em 15 anos. Gente, eu quero que vocês entendam. Numa festa hoje, não é questão de precisar. Nada precisa. É questão do que o cliente quer, o que o cliente imagina, e a gente fazer isso da melhor forma possível. Eu não vou fazer uma troca de sim, sapato se a menina não se sente confortável em andar de salto. sim, com Eu certeza. não vou, por exemplo, a menina não usa anel. O pai não vai dar um anel para ela. Então, assim, a gente não tem que forçar as situações. A festa tem que ser fluida, né, Dri? Sim, eu dou a dica, né? Sim, eu Eu oriento. mostro como funciona, mas tudo pode ser adaptado ao que o cliente quer. Né? Então, se ela quer dar um brinco, eu fiz uma que quis dar um brinco. Pensa colocar um brinco com uma tarraxinha no escuro, praticamente, com aquele dedão enorme do pai, Eu tive e a uma gente rezando para a corrente. tarraxinha não cair. Que eu não sei qual que é pior. A corrente que tem que ter aquele fechinho que leva horas para colocar, que o pai tem um dedo enorme e no escuro. Mas aí, né, você orienta, ó, o anel é mais fácil, que você só põe no dedo e pronto, Mas é o que eu falo, a né? gente já Mas, sabe do que pode acontecer, então a gente orienta e ensaia. Teve gente aqui que falou, tipo, ai, não tem coragem. Gente, não tem coragem, não faça. Tudo tem que ser sim. fluido na vida, né? Tudo tem que ser fluido. Dri, perguntaram aqui qual que é uma sequência correta de entrada? Pais, avós dos casais ou avós, madrinhas, casais? Bom, geralmente como que é feito? Primeiro tem a abertura, então a apresentação do cerimonial. Na sequência vai entrar os pais e padrinhos, se tiver os avós, só que vai ficando cada vez mais longo. Eu só falo para se quiser colocar só os pais, melhor, para não ficar tão longo. Mas às vezes a gente coloca os pais, padrinhos, os avós e padrinhos nessa sequência. Depois vai entrar os casais, tá? Pode entrar juntos, pode entrar separados. Separados demora mais. Então eu aconselho juntos, casais. A entrada do príncipe, tá? Aí tem, vamos colocar um bem tradicional, a passagem da boneca, a troca do sapato, tá? A entrega da joia, depois as valsas. Podem ser 3, podem ser 4. Então, eu sugiro sempre 3. Uma com o pai, uma com um padrinho ou com um avô, né? E uma com um príncipe. E os casais. Mas eu já fiz 5, 6 Sim, o que eu valsas. sugiro quando tem mais pessoas para participar
É fazer a música repartida, A bipartida. mesma música, Uma mesma isso. música, a Ou, cada 50 segundos, dança uma pessoa. isso, eu também faço isso, né? Eu já vou anunciando, obrigado, aí já anuncio o outro para vir, para ser bem rápido, né? Fez as valsas, tem as homenagens, tá? Na sequência, depois o parabéns, a retrospectiva. Posso, às vezes, colocar retro antes, como posso pôr depois do parabéns. Então, isso vai do que, como vai ser a retro. Então, preciso entender como vai ser, quanto tempo Isso ela é é. uma coisa que você falou que é muito importante, tá? A gente tem que entender como vai ser tudo. Então, assim, eu acompanho o último ensaio para entender como que vai ser as danças, Isso, para questão também. de posicionamento, para saber de onde as pessoas vão, se vai ser coreografado ou não. Se tiver coreógrafo, eu gosto de acompanhar. Eu assisto Também. toda a retrospectiva, já peguei retrospectiva com foto virada, com corte errado. Aham, Então, assim, essa dica que a Adri está falando é fundamental. Algumas pessoas têm preguiça. Eu falo que quem tem preguiça não devia fazer festa. Então, assim, a aham. gente tem que buscar se inteirar de tudo. Uma vez eu fui fazer um 15 anos e a retrospectiva tinha 18 minutos. E alguém falou, Maíra, vai ter Nossa, 18 minutos, o que você vai fazer? Eu falei, eu? Eu vou jantar. E a pessoa, Maíra, eu falei, gente, eu expliquei que tinha vou fazer o 17 quê? minutos. A pessoa não quis. Então, assim, é questão da gente entender como que a pessoa quer. E ok, se ela quiser uma retrospectiva de 18 minutos, a festa é dela, né? O que eu gosto de São explicar, 90 fotos. sim, o que eu gosto de explicar para a família é que, assim, a gente tem 6 horas de festa normalmente. Eu pego o valor que o Aham. cliente investiu, eu divido por hora e mostro o valor para passar a retrospectiva. Então, muitas vezes, essa questão de tipo, você vai perder seu tempo? Por quê? Se a pessoa tiver mais de 90 fotos, Dri, a gente deixa rolando num slideshow. A gente. Isso, tem outras Eu, sugestões. por exemplo, o vídeo do ensaio, eu gosto de colocar antes da entrada da debut, porque todo mundo presta atenção. Eu não deixo uma sequência Sim, de sim. vídeos juntas. Então, são Aham. dicas que se torna mais dinâmico. Eu vi algumas pessoas comentando aqui nos comentários que é uma cerimônia cansativa, né? E então a gente consegue trabalhar isso. Agora, falando um pouquinho de cerimônia, você falou da retrospectiva. Tem gente que pediu para ficar live salva, a live vai ficar salva sempre por 24 horas, tá, gente? É porque as pessoas às vezes querem assistir daqui 2 dias. Daqui 2 dias só se pagar para mim. Né, Adri? A gente tem que ser prática. Então, assim, como que. Uma pergunta que me fizeram e eu achei bem relevante a gente explicar. Como que funciona a questão do jantar quando tem cerimonial? E eu trabalho de duas formas. Uma quando é franco-americana e outra como que é empratado. Me explica como que você faz. Então, hoje a maioria dos eventos que eu faço é em tratado, né? Geralmente tem a ilha finger. Então, como é que eu faço? Antes do cerimonial, eu faço um coquetel, tá? Coquetel de uma duração de 1h30, mais ou menos. Que dá um tempo certinho para que chegue todo mundo, comece o coquetel, eu tenho meia hora para tirar a debutante para se arrumar para o cerimonial, enquanto isso está acontecendo o coquetel com o finger. Geralmente o finger fica 3 horas aberta a ilha. Na sequência eu faço todo o cerimonial e depois do cerimonial vem o empratado, tá? Então eu preciso entender como que vai ser o cardápio do meu cliente. Ah, tem uma salada. Às vezes eu consigo colocar a salada antes do cerimonial. E depois eu deixo para o jantar. Eu Então faço depende do isso. cardápio. Se o cardápio for mais completo, às vezes eu coloco a salada e a massa antes, e depois do Isso, cerimonial isso. entra a carne com o O prato. risoto e os legumes, e depois a sobremesa. Isso. Eu também faço assim. Tem que entender o cardápio para dar tempo, porque senão fica muito E longo se depois do for ponto jantar. de buffet, eu deixo rolar antes. Sim. Porque às vezes dá tempo Sim, porque também. vai estar lá. Então, assim, Uhum, vai estar lá. a gente tem que entender o quê? Se vai ter dois cardápios, porque pelo menos eu e a Adri, a gente trabalha assim, um cardápio para os jovens e um para os adultos, né, Adri? Isso, Então, isso, assim, isso. a gente sabe que em outras cidades não funcionam assim. Então, o que eu acho que é muito importante? Uhum. Vocês entenderem que nem sempre a forma com que eu faço e a Adri faz é a forma que vai funcionar na sua região. Então, a gente tem que ter o discernimento de ver, tipo, ai, olha, isso que ela faz é legal, dá para eu aplicar. Isso que ela faz também dá. Olha, isso não vai rolar. Porque às vezes tem gente que pega o que a gente fala como verdade única
e às vezes acaba não conseguindo colocar na cidade e fica frustrado, né, Dri? Sim, sim, você tem que entender que cada lugar é diferente, cada lugar tem um cardápio. Acho que São Paulo, ele lidera o cardápio de jantar. A gente que dá curso, muito curso fora, você entende que a maioria dos lugares não tem essa parte de coquetel e jantar, né? Sim. Coquetel. Às vezes é Então, aqui em coquetel a São noite Paulo, inteira, né? difícil não ter. Isso, aqui em São Paulo é difícil não ter jantar. Imagina, uma festa sem jantar, Não. pra gente não rola, né, em São Paulo, mas a gente vê que fora de São Paulo é muito diferente. Então, você tem que adaptar ao jeito do seu estado, do lugar que você trabalha. Sim. Tá? Dri, perguntaram qual que é o tempo médio de cerimônia. O tempo médio das minhas cerimônias é 40 minutos. E as suas? Meu também. A minha também. Impossível, impossível fazer um cerimonial de meia hora, 20 minutos. Porque eu já ouvi uma celebrante, foi trabalhar com uma assessora, a assessora pegou, cortou todo o cerimonial dela para que desse 25 minutos, 20 minutos. Primeiro, se eu sou a celebrante, ninguém corta o meu cerimonial porque é o meu trabalho. É o meu trabalho, que vai aparecer lá na frente. Então, se eu corto e fica uma coisa horrorosa, que nem o dela ficou, que ela falou, que não deu tempo de dançar todo mundo, que teve que pular música, eu não faço isso. Não, e ela. Primeiro que eu acho que a assessora é uma coisa, a celebrante é outra. Eu não posso me intrometer no trabalho do fotógrafo, falar, prepara de tirar foto, Faltou para de fazer respeito isso. aí, né, Dri? Sim, Faltou eu respeito e acho. faltou Então, postura da celebrante falar, tipo, olha, o meu trabalho vai sim, ser realizado dessa forma. Então, isso. assim, Eu como não prometo organizadora, nada que não vai dar. como organizadora de eventos, eu acho muito importante a gente acompanhar as reuniões finais. Tem muita gente que vê isso como um custo. E eu vejo isso como um Uhum. investimento num bom andamento da festa. Então eu acompanho a reunião com o celebrante para entender e a gente Sim. monta junto. Eu falo que assim, tem que ser É um muito trabalho importante. unido, né? Uhum. Eu acompanho. Quando eu não consigo acompanhar o presencial vamos supor, da coreografia, porque cai num sábado que eu tenho um evento, vai, o último, eu geralmente marco como? Com a coreógrafa chegar uma hora antes do espaço de evento para ter o último ensaio. Então, tudo você consegue adaptar. Sim, Então, eu assim, faço isso sabe, também. o cerimonial é importante você acompanhar. Tem reuniões que não dá para pular. Não dá. Ó, fizeram uma pergunta aqui bem interessante. Qual o conselho que vocês dão para debutante que não abre mão do namorado? Ser o príncipe. Gente, acho que assim, a gente pode ter o namorado como príncipe, mas tirar fotos sem ele também. Porque já aconteceu de eu fazer Sim. um álbum, uma festa, e 3 meses depois a debutante terminar com o namoradinho. Então, assim, a gente tem que pensar que as fotos são para sempre, né, Dri? E a pessoa tem que querer Eu falo compartilhar o isso álbum. também, mas assim, a minha filha fez os 15 anos dela com o namorado. Até hoje eles namoram. Então ainda tá, né? Ainda tá há Não, mas 14 aí tudo anos que ela bem, né? namora. Quantos anos sua filha fez? 15? 14 anos atrás. Você entendeu? Então, Ela assim, tá tá 14 ótimo. anos com ele. Então tá bom. Deu certo, né? Mas a gente aconselha, eu não posso proibir. É a mesma coisa que falar, não tire foto com seu marido. Imagina, né? Então, assim, ela pode tirar a foto, mas é o que eu faço a mesma coisa. Tira foto com o namorado, o príncipe, e tira foto sozinha. Tira muitas fotos com o pai. Então, porque se algum dia ela quiser arrancar a foto do príncipe do álbum dela, Não ela tem perde o outras sentido do fotos. álbum. Isso, né? Mas não dá para proibir. Tô adorando os parabéns, gente. Obrigada por todo mundo. Tô vendo aqui tudo que tá todo mundo perguntando. Tem gente que tá falando que cada região serve a logística dos pratos. O buffet concorda com as modificações? Érica, normalmente os buffets com quem a gente trabalha, a gente acompanha as reuniões e combina antes. Eu falo que assim, o combinado não sai caro. Então, se na reunião Isso. final você alinhou o time, e claro, eu não vou fazer com que o buffet sirva num time contra o dele. Então, por exemplo, eu vou. Normalmente aqui em São Paulo a gente calcula 1 hora e meia de coquetel. Daí depois Isso. serve a salada. Se a salada for empratada em meia hora, a massa mais meia hora. Dá o tempo certinho da gente começar o cerimonial. Então, se nada atrasar, Sim. dá pra gente fluir. E já aconteceu, sim, de eu atrasar de começar o cerimonial 10 minutos para o buffet terminar de servir as massas, que eu acho super ok também.
Outra Você coisa, ganha o tempo depois em outro lugar, em sim, outra e fase. outra coisa que a gente tem que entender é o cerimonial vai ser passado no telão, no painel de LED, na projeção mapeada? Os adultos vão conseguir assistir sentados ou vão ter que levantar? A gente vai fazer uma transmissão simultânea? Como que vai ser isso? Então, assim, a gente tem que entender toda a estrutura para saber como que a gente vai fazer para ver o que vai funcionar melhor. Tem gente que está perguntando Isso. se a gente abre a pista antes de terminar todo o jantar. Gente, uma questão é a pista para os jovens e outra coisa é adulto. Enquanto Como a festa é para os jovens, eu abro a eu abro pista, a pista. independente do jantar, porque assim, quem vai dançar são os jovens e os adultos comem tranquilamente. Eu Eu acho que calculo assim, não sei se você calcula, Maíra, 3 horas de festa, com protocolo e comendo, 3 horas de festa, bebendo e dançando. beleza, igualzinho, tamo junto. Eu Então, dá busco para criar fazer isso. balada, Aham. né? Então, deixa eu Eu ver. tô vendo aqui, ó, já calculamos tempo de fotos também, né? Sim, eu faço que nem que a Adri comentou, que quando não acompanha o ensaio, pede para o último ensaio ser no local da festa. A gente faz as fotos Aham. protocolares da debutante antes da festa começar, né, Adri? Você Isso, faz isso também. isso, Então, eu também. sempre deixo uma assistente minha só cuidando dos 15 casais. Então, uma assistente minha, ela vai fazer a recepção dos 30. Vai verificar todo Sim, mundo que sim. chegou. E daí a gente já faz uma foto com todos os meninos, com todas as meninas, casal por casal. Se a debutante ficou pronta antes, deu tudo certo no time, eu já faço as fotos com os vestidos à valsa antes de começar o coquetel. Então, as fotos Isso. posadas, cenário, com família na mesa de doces, eu faço antes. Daí ela muda para o vestido do coquetel e a gente faz as fotos com todo mundo. O que a gente tem que Tudo lembrar? depende do horário dela. Terminou a valsa, terminou o parabéns, a gente tem que fazer as fotos com o vestido principal de valsa. Muitas Isso. pessoas esquecem isso. Então, assim, terminou, tem que fazer as fotos, pelo menos a debutante na mesa de doces, com a família, para elas guardarem, tá? Não adianta querer Eu trocar a tenho um menina com roteirinho. pressa. Eu fiz um roteiro de fotos que eu mando para o fotógrafo. Lógico que a gente não precisaria mandar, mas eu gosto de deixar documentado. Isso que é o importante. Nesse roteiro, ele está dentro do meu cronograma. Então, tem as fotos principais, foto que a debutante que eu pergunto para ela, qual a foto mais importante para você? Ah, eu tenho que tirar uma foto com a minha bisavó. Eu não sei quem é a bisavó dela, mas está escrito no meu roteiro. Então eu vou lá e pergunto para ela quem é a bisavó, ou quando chegar, sua bisavó chegou, já sei quem é, a menina já viu lá na lista de presença quem é a bisavó, já sabe quem é. Então, são fotos, eu crio um roteiro de momentos, tá? Então tenho esse documento, e aí fica muito mais fácil da gente não esquecer de quais fotos são principais para debutante, que a gente sabe o protocolo de fotos. Mas às vezes tem algumas que para elas são principais, são fundamentais, e aí a gente acaba colocando no roteirinho. Aqui, ó. Se eu não fizer a parte de mestre de cerimônias, tem a obrigação de ser cordial e me alinhar com o celebrante? Gente, você tem a obrigação de ser cordial com todo mundo. Eu Todo não mundo. consigo. Isso não tinha nem ser perguntado, assim. Muitas vezes a gente perde por não fazer o óbvio. Então a gente tem que ser educado, a gente tem que ser cortês, a gente tem que respeitar o trabalho dos outros. E quando você não gostar de alguma contratação do seu cliente, pense que assim como aquela contratação, você foi uma escolha do cliente. Então, algum ponto em comum, a cliente vê em vocês. E é uma questão para você reavaliar. Porque tem gente que fala assim, ah, eu não suporto trabalhar com tal pessoa. E as clientes contratam repetidamente. Então, cuidado com o que você fala e da forma com que você pensa. É Aqui. só você conversar. Eu tenho um espaço que eu trabalho que o menino era muito grosso. Toda vez que eu chegava, ele era grosso. Daí eu comecei a brincar com ele. Eu brincava. Uma hora ele cedeu. Hoje ele já veio, me cumprimenta, tudo que eu peço, ele, sabe, me ajuda. Então, se eu fosse grossa da forma que ele era grosso, a gente até hoje não tinha se entendido. Com certeza. Dri, como que você controla a questão das bebidas alcoólicas? Tá. Bom, eu tenho na minha. Deixa eu até. Eu faço uma lista em ordem alfabética. Eu peço para debutante, para mãe, tudo junto, me passar o nome de todos os menores
Então eu ponho a idade de todos, até quem tem 18, dos amigos dela, né? Mais dos amigos, não dos amigos dos pais. Dos amigos da debutante, precisa vir com a idade do lado. Eu entrego a pulseirinha para quem pode beber, tá? E vamos supor que está escrito que ele tem 18 anos. Quando ele chega, ele precisa apresentar o RG. Na minha lista de convidados, eu anoto o número do RG. Tá? Se eu percebo, por quê? Eu já tive uma festa que eu fiz que vários adolescentes me apresentaram RG falso. E era uma festa de policial, também. Pensa que a festa era de policial. Daí a mãe veio me questionar. Adriana, por que o fulano tá bebendo e tá com pulseirinha? Eu falei, porque ele me deu RG. A sorte que eu anoto o RG. Aí ela falou, não é possível. Eu falei, ó, tá aqui ó, o número do RG dele, tudo direitinho, a emissão do RG, a gente coloca tudo. Então eu tenho uma planilha para isso. Aí a mãe falou assim, então é falso. Eu falei, aí eu já não sou especialista em saber se o RG é falso ou não. Né? Eu tomo um outro cuidado, eu converso no bar, onde eu peço para o bar, isso em reunião antes, para ele colocar copos de acrílicos coloridos para os adolescentes e copo transparente para quem vai beber com álcool. Então, visualmente, para mim, fica muito mais fácil eu ver. Os adolescentes não sabem disso, mas eu sei. Então, se eu ver um adolescente com um copo transparente, opa, tá bebendo álcool. Né? Não tá com a pulseirinha e tá com um copo transparente, para mim é muito fácil visualizar. Então, isso eu sempre combino com o bar. Eu peço para a mãe, além de mandar a idade, mandar para mim grifado quem tiver acima de 18 a 25 e poder beber. E eu aviso que se eu ver ele dando bebida para quem não pode beber, eu corto a pulseirinha, independente se ele tem mais de 18 ou não, ele não vai beber. Aqui em São Paulo, como a gente tem espaços que são bem amplos, né, Adri? Acho que você faz dessa forma também. Eu faço muitas vezes 2 bares. Um bar teen e um bar adulto. E o bar adulto eu deixo perto da mesa dos adultos. Então, o bom de hoje, que as últimas festas que eu venho fazendo, os pais não estão querendo pôr bar com álcool. Daí eu nem insisto, sabe? Eu falo, graças a Deus, né? Porque hoje tem bastante coisa legal no bar sem álcool. Tem milkshake, então dá para inovar. Dá. E aí fica mais fácil, né? Outra coisa que eu coloco é uma plaquinha no bar, quando tem álcool. Eu faço uma plaquinha que é proibido a entrega de bebida alcoólica para menores de 18 anos. Com o meu logo, ponho lá um proibido, um desenho, sabe? E coloco no bar. Então é para ficar ciente que se acontecer alguma coisa, eu tomei todas as providências. Se por um acaso alguém quiser me processar por isso, vai ver que eu tomei todas as providências. O importante é que você tomou as providências. Com certeza. Então eu faço assim. Vamos lá, as perguntas. Perguntaram se já fiz 100 casais, já fiz 100 casais, já fiz com 5 casais, já fiz com 7 casais. Para mim isso não tem problema, não. As últimas festas só com menina. Aqui estão perguntando o que a gente faz com os espaços que não deixam a gente entrar com um bom tempo de antecedência. Converse, aguarde e aumente a equipe. Não tem o que fazer, gente. Não tem jeito, não tem. Tá? Se você trabalhar no... Como é que chama aquele espaço? Ai, meu Deus, que eu monto agora. Esqueci. Não, o outro do famoso lá, que todo mundo quer fazer. Esqueci agora. Esse que passa na TV, que tem os espaços dele. Você não entra com antecedência. Ele faz 2 festas no mesmo dia. São 2 festas no dia. Quanto tempo de festa que vocês começam o cortejo? Aguardam meia-noite? Se a minha festa começa às 9 horas, eu começo o cerimonial meia-noite. Então, se começa... depende do horário. Horas, o coquetel começa às 9h30 e eu começo meia-noite. Então, a gente tem que... depende do início da festa. Depende sempre do início. E quando a debutante não quer tirar foto, como contornar? Tudo isso é combinado antes. No dia, a gente não muda nada do cronograma, gente. O que é feito, é combinado, a gente segue. Como que a gente calcula o tempo de recepção dos convidados? Normalmente é o tempo do coquetel, que é cerca de 1 hora, 1h30. Né? As debutantes ficam recepcionando com os pais, as minhas sim. A gente monta até um backdrop, um painel bonito para as fotos, ou com flor, ou com asa. Perto da mesa do bolo. Então, assim, a gente faz isso e fica realmente recepcionando.
como que a gente faz para receber os presentes? Eu trabalho com lista em etiqueta, então sabe aquela lista que Eu a também. cliente mandou os convites? Eu já imprimo todos Aham. os nomes e daí já fica tudo impresso. Então, quando a pessoa chegou, ela dá o nome do convite, eu já colo no presente e eu devolvo para a mãe as etiquetas que ficaram, que significa quem não Sobraram. deu presente. Eu fiz isso porque E já eu teve... faço uma planilha. Não, eu entrego a Eu faço planilha uma também. planilha. Mas já Mas aí você aconteceu, anota o que que é o presente? Eu anoto hoje. anoto, Eu já faço o cliente aconteceu assinar. de ter gente falar que deu presente e não deu. Por isso que agora eu devolvo quem não Isso. deu. Eu também faço isso. E outra coisa, eu aprendi trabalhando numa casa de eventos que eu achei muito legal. No Bizuti, eles fazem isso, né? Porque como não é a gente que está recebendo os presentes, lá no Bizuti, eles têm a recepcionista que faz essa parte, tem a chapelaria, então o convidado tem que assinar que entregou o presente. Então, na minha planilha, agora tem um visto. Ele dá um vistinho, me deu presente, pode vistar aqui? Então, não tem como falar, poxa, a pessoa vistou, passou pela minha mão, tem etiqueta, eu sei se é frágil, se é joia, se é dinheiro, eu anoto, né? Só isso, e acho importante, então, você ter, e eu também faço isso da etiqueta, é mais fácil. Falaram aqui que mandar o roteiro para todos os fornecedores. Sim, sim, eu sempre mando para todos os fornecedores. Quem dirige as O fotos? meu é bem resumido, eu não sei se o seu é. Para os fornecedores, eu não coloco os meus detalhes. Eu faço um resumo Ultimamente eu do tô mandando cronograma. mesmo, viu, Dri? Não faço resumo, não. O pessoal que É. gasta tempo lendo. A sincera. Aqui estão perguntando quem dirige as fotos, o cerimonial ou o fotógrafo. O fotógrafo dirige, a gente só orienta. Cada um faz o seu, gente. E também uma coisa que falaram aí, que eu vi que você falou, hoje a minha assistente da debutante, que tem que ter exclusiva, ela agora é babá, porque as mães estão chegando em mim assim, você tem babá para debutante? Né? Já que eu vi que essa palavra é importante para a mãe, ok, tenho a babá da debutante. Aqui estão falando assim, que tem o pessoal falou que o pessoal não traz documento. Gente, não trouxe documento, não comprova idade e não bebe. Acabou. É Isso, simples, é com questão de certeza. postura, tá? Uhum. Porque é avisado antes para debutante. Para agilizar e não formar fila, eu trabalho com duas pessoas recebendo, duas pessoas na lista, uma nos presentes. E uma com presente, isso também. E essa uma, daí uma outra com vale chinelo, se houver. Tá? Isso. Então, assim, Deise, pode ser comum os adolescentes consumirem bebidas, mas se aqui baixar o juizado, a gente pode ser até presa. Com certeza. Tá? Então, quando chegam, tá, vamos ver se eu perdi mais alguma aqui. Não entra mesmo, já fez 15 anos a debutante e tal. A ideia da etiqueta, a entrada. A gente já falou, ok, beleza, acho que já falamos tudo. Daí perguntaram, as danças padrões a gente já falou, falar sobre o roteiro da festa, a pessoa vai fazer um 15 anos tradicional com um corredor de espada. E ela queria saber como que ela faz isso, que ela nunca fez. Ela segue o mesmo padrão do tradicional. Ou seja, ao invés de entrar os casais, vai entrar primeiro, você pode pôr primeiro os meninos, né? E depois eles indo buscar cada menina que for anunciada. Então é um cerimonial mais longo, tá? Ele demora 50 a 1 hora. Então eu fiz um que entrava primeiro os cadetes de honra, né? Aí faz aquele corredor. Cada vez que você anunciava o nome de uma menina, o cadete vinha buscar a menina. Volta para o corredor. Então, é um cerimonial um pouco mais longo, mas ele segue o mesmo padrão do outro. Então, a entrada dos pais primeiro, depois vem a entrada dos padrinhos, aí a formação dos casais, mas segue o mesmo roteirinho do tradicional. A única mudança aqui é primeiro os cadetes, para eles aparecerem, e depois eles saem para buscar cada menina. Beleza. A gente, acho que sobre os momentos da festa, a gente acabou abordando bastante, né? Falando sobre as montagens, fotos protocolares, o coquetel cerimonial. Vamos falar um pouquinho das dicas que eu tinha anotado. Como que você cuida da parte de troca de vestido da debutante, Dri? Então, geralmente, ela tem 2 trocas, né? A do cerimonial e a da balada. O que eu faço? Primeiro, eu preciso conversar com o cabeleireiro, se tiver, quanto tempo ele precisa
da debutante. Meia hora, ou seja, então meia hora antes eu retiro ela, 40 minutos antes, né, do salão, para ela poder fazer essa troca sem correr e sem a gente ficar apressando ele. Sempre acompanhada de uma assistente minha. Sempre. Né? Importante que a mãe esteja presente nesse momento também. Por quê? Eu acho que hoje com esse negócio como é que fala? Pedofilia? Assédio, Pedofilia, né? isso. Eu acho que é importante a mãe estar junto para acompanhar a troca. Depois que a menina está trocada, se a mãe não quiser ficar, aí ela fica com o cabeleireiro e a minha assistente. Então é importante. Se não vai ter cabeleireiro, é só a troca de roupa, 15 minutos você consegue fazer a troca de roupa. Depende do vestido, depende de muita coisa, mas é super importante cronometrar quanto tempo você vai precisar para fazer as trocas de roupa. Tá? Então eu faço nessa sequência. E aí eu chamo ela antes, tiro do salão. Enquanto eu tiro do salão, gente, eu já levo salgadinho, bebido, o que ela gosta no camarim para ela já ir comendo. Isso é bem Porque importante. até o momento, às vezes, ela nem comeu. Tá? E daí a questão de quantidade de equipe suficiente, né? Eu falo que 15 anos, gente, me perguntaram e a gente acabou não falando. Sim, eu cobro mais para fazer um 15 anos do que um casamento, porque me dá mais trabalho, eu acompanho mais reuniões. Se eu for acompanhar as provas de vestidos, são 3 vestidos e às vezes são lojas diferentes, né? Isso. Então a gente tem que ter uma equipe maior. Na questão de posicionamento na hora do cerimonial, eu deixo uma assistente minha de cada lado, uma com mestre de cerimônias ou com DJ, então só eles são 3. Daí eu deixo uma assistente com a debutante e tem mais eu. Então, no mínimo, a gente são 4, 5. 5 ou 6 pessoas. Até. Então, assim, e uma coisa que já aconteceu comigo, durante o cerimonial eu não deixo a recepção vazia. Já tive pessoas que furtaram itens da recepção. Então, eu sempre deixo alguém cuidando da recepção nesse momento. Então, a gente tem que cuidar da festa como um todo. Então, não economize em equipe. Não dá. Quando tem escada, a gente acaba cansando muito mais, né, Dri? Sobe, desce, sobe, desce. Estão perguntando aqui, quando os pais são separados, como faz a entrada deles? Tudo vai depender, se os pais se conversam ou não. Eu já fiz pais separados entrando juntos. Já fiz os pais, cada um entrando com seus acompanhantes. Isso, também. Eu acho que é a questão da gente conversar, né? Eu fiz que participou, padrasto, madrasta, todo mundo participou do cerimonial. É a família da pessoa, né? Em todas as reuniões estava a madrasta e a mãe, elas se conversavam, elas eram amigas. Amém, Senhor. Né? Então, era surpresa, assim, sabe? Ela falou, não, a gente janta, a gente morava uma no mesmo prédio, uma no andar de cima. Eu falei, é muito, muito atual, né? Muito moderno pra gente. Né, gente? Mas depende do casal. Tem casal que não se fala. Então você não vai pôr os dois entrando juntos. Então, assim, cabe a gente ter essa sensibilidade e montar o cerimonial de uma forma que fique harmônico e que faça sentido para debutante. Né? Então tem que fazer sentido para todo mundo que está envolvido. Uma coisa que a gente não falou que eu acho que é importante, eu não deixo homenagem surpresa. Todas as homenagens eu preciso ler antes, tá? Porque eu já tive o caso de uma amiga que leu uma homenagem e todo mundo começou a chorar porque ela falou da separação dos pais, foi um desastre. A festa do ápice foi pra lama. E eu tive um problema super sério com homenagem. Geralmente, o que eu faço? Elas me mandam, as amigas me mandam, até para eu cronometrar, eu preciso que me mande. Eu imprimo, então depois eu dou para ela ler, né? Do que às vezes ficar lendo no celular, e aí você tem que ficar pegando o celular, entregando o celular, então eu já estou com tudo isso impresso. E a mãe que pediu. Aí o que eu fiz? A mãe, não, Adriana, eu quero imprimir para poder pôr num papel bonito, que ela fez tudo personalizado, até a leitura das homenagens. Ok, foi para a mãe as homenagens das amigas. E uma menina escreveu muita coisa assim, muito sério parecia a homenagem. Sabe quando você vê que não foi da menina, não foi escrito por ela, porque tinham palavras muito difíceis, tal, parece que copiou de algum lugar, mas era dela. A mãe mudou toda a homenagem, mudou. Quando eu dei o papel na mão da menina, na fila, nós estávamos já organizando, a menina olhou, isso não fui eu que escrevi, não vou ler isso. Assim, a mãe era a primeira da fila, a mãe virou e falou, você não vai ler? Foi lá e pegou da mão dela.
Quem quer ler? Deu para outra menina. Gente, isso deu o que dá. A mãe da menina, depois da festa, a mãe dessa menina que quer fazer homenagem me liga, falando que eu destruí o sonho da filha dela, que ela ia ler a homenagem. Eu falei, pera. Aí expliquei tudo o que aconteceu. Falei, ó, inclusive estou copiando tudo isso e mandando para a mãe. Né? Daí vocês se acertam, porque eu sou a ponte de vocês, mas eu não mudo nenhuma palavra. Né? Então, hoje eu tomo muito cuidado com isso. Então é o que eu falo, o combinado não sai caro, né? Então, assim, tem mãe que é muito sem noção, a gente já passou por muitas, tenho certeza que não só eu, nem a Adri, como vocês também. Então é uma questão da gente entender. A pessoa que fala que o cerimonial é cansativo, que quer cortar, que isso e aquilo, talvez não deva fazer 15 anos. Eu acho que 40, 50 minutos é um tempo ok para todo mundo prestar atenção, sim. Todo mundo, quando vai num casamento, sabe que o casamento demora 1 hora e ninguém reclama que o casamento demora 1 hora. Quem vai numa festa de 15 anos espera o cerimonial, senão não teria o porquê ter a festa. Então, eu acho que, às vezes, o cansaço e a questão de demorar está muito mais na sua mente do que na mente do cliente. E se é um cerimonial com emoção, você nem percebe. Sim. Sabe? É uma coisa eu que estou fazendo, acho que passa tão rápido. E é o que, por exemplo... Gente, a Elis está falando, às vezes o sonho é da mãe. Não é às vezes. O sonho sempre é da mãe. Nenhuma debutante faz uma festa se a mãe não sonha junto. Se os pais não sonharem juntos. É muito investimento para ser um sonho só de um. Tá? Então, assim... O sonho é muito mais da mãe. Normalmente é uma mãe que não teve um casamento tão bacana, que agora tem dinheiro e quer se realizar na filha, e faz tudo que ela podia e que ela gostaria. Então, a gente tem que entender. E eu tô pegando muita debutante que não queria festa de 15 anos, mas quando ela foi em uma, ela agora quer. E a mãe ficou super feliz, porque era o sonho da mãe, mas aí a filha não queria, então queria uma viagem, mas aí a filha foi em uma festa de 15 anos, acabou, né? Pronto, agora eu quero uma festa. Eu falo, basta ela ir em uma festa. Se ela for em uma, ela vai querer uma festa de 15 anos. Dificilmente. É essa questão. Gente, o tempo vai acabar. Foi rápido, hein, Dri? A gente fala, né? Nossa, já falamos muito. Mas eu percebi, foi muito rápido. Não, muito foi dinâmico, rápido. foi bom. Então, assim, gente, a gente tem que entender que festa de 15 anos é sonho. Não é todo organizador que está apto a fazer, porque se a pessoa não entender a razão, o porquê, é melhor não fazer mesmo. Eu acho que é mais interessante do que a gente continuar dessa forma, né? Para quem quiser saber mais, tanto eu quanto a Adri, a gente dá curso de 15 anos, né, Adri? Sim. Então pode entrar em contato. Olha, eu falo assim, eu trocaria uma noiva por 10 debutantes. É porque eu adoro fazer, adoro. E a minha filha hoje está trabalhando comigo também. E ela fala, mãe, eu prefiro fazer casamento. Engraçado, cada um tem Mas uma preferência. eu acho que isso é bacana, é questão de aprendizado, né, Adri? A gente começa a ver aquilo que realmente a gente se identifica, aquilo que a gente sonha, aquilo que nos agrada. E isso é muito bom. Gente, quem gostou, compartilha a live, minha e da Dri, tá? Fico muito feliz, Dri. Muito obrigada a todo mundo que mandou parabéns. Depois, hoje, eu vou postar mais surpresas, que eu vou dar uma aula de presente. O aniversário é meu, mas quem vai ganhar os presentes são as pessoas. E eu vou chamar a Adri depois pra gente fazer outras lives juntas, né, Adri? Legal, com certeza. Obrigado, Maíra, pelo convite. Peraí, gente, eu vou tirar o... Ai, peraí, olha, ficou um monte de pergunta que a gente não respondeu. Eu vou fazer assim. Pode? Perguntou, eu vou mandar e a gente faz de novo. Eu só vou tirar os comentários para tirarem foto nossa bonitinha, tá, Adri? Vamos sorrir. Não. Eu vou mandar as respostas para Adri e a gente vai respondendo, tá bom? Gente, beijos para vocês. Um beijo. Adri. Obrigada. Parabéns, Maíra. Obrigada. Aproveite o seu dia da melhor forma possível. Amém. Obrigada, meninas e meninos que participaram. Beijo. Beijos.